Amém, irmãos? Vamos começar aqui a Apocalipse, para ficar bem fácil da gente não se perder, né? Parte 2, aqui. E tá registrado aí. Na primeira parte da apostila, simbolismo e relação do Apocalipse com o Antigo Testamento, né? Tem gente que fala que o Apocalipse, que a gente sabe que é um livro da revelação, ele só fala no Novo. Que a gente sabe que o Apocalipse é o último livro da Bíblia. Mas não, a gente vai ver uma relação dele, o velho falando dele, e ele falando do velho. Aí a gente vai ver aqui, ó. Nesse capítulo, estudaremos a respeito de duas características mais marcantes no livro do Apocalipse. O alto de simbolismo contido em seu texto, em relação com o Antigo Testamento. Quanto ao simbolismo, constitui-se no aspecto literário do Apocalipse, que tem gerado ao longo dos séculos grandes dificuldades para a interpretação desse livro. Assim, esta obra procura trazer algumas informações úteis ao estudante para que possa ter interpretação mais coerente. Texto sagrado e outro aspecto em relação ao Apocalipse com o Antigo Testamento. Demonstra que o autor possui muito conhecimento a respeito do assunto, né? E a gente vai ver aqui nos simbolismos aqui, ó. Simbolismo. O Jean, lê para mim, por favor. É correto afirmar que o livro de Apocalipse contém uma linguagem predominantemente simbólica. Concordamos com Beale a respeito do valor do verbo insegnando em Apocalipse 1, que geralmente se traduz por comunicou ou se deu a conhecer, mas que seria mais bem traduzido por significou, ainda de acordo com o autor supracitado termo insegnando. Encontra ecos em Daniel 2,45. Até aí, por favor. Então a gente vai ver, os irmãos vendo em sua casa lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e Daniel 2,45, nós vamos ver semelhança falando do mesmo assunto nesses dois versículos. Então a gente vê que o Espírito Santo de Deus, que inspira Daniel lá a escrever o livro de Daniel, é o mesmo que confirma isso no Apocalipse capítulo 1. E qual foi João, que um nem viu o rosto do outro. E não tinha foto para ninguém saber quem que era. A gente vê aqui, ó, a apresentação desse simbolismo. Obreiro, calma, lê para mim essa parte aí. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. A gente vê aqui, ó, explicação do simbolismo. O mistério das 7 estrelas, que é visto na minha destra é aqui, ó. Certo? Mão direita. Com direito. Perfeito. E dos 7 castiçais de ouro, e dos 7 estrelas são os anjos. Das 7 castiçais que existe são 7 igrejas. Então, uma explicação de um simbolismo de muitos que tem no livro de Apocalipse. Amém? Dúvidas, ó, levante a mão e pergunte, tá? Apesar disso, grande maioria dos símbolos, ainda que fizesse sentido, fossem compreendidos por seus primeiros leitores, né? Não são explicados diretamente no texto, daí é o motivo de inúmeras especulações que aguçaram a criatividade do intérprete. Tem muita gente que não procura ler, não procura examinar, não procura orar, não procura buscar, não procura comparar. Como a gente falou aqui, ó, o que é espiritual compara as coisas espirituais. O que é comparar as coisas espirituais? Eu estou lendo o livro de Apocalipse, eu vou comparar ele com outro livro. Tanto no Novo Testamento como no Velho. Nós vamos ver aqui, nessa segunda parte do livro de Apocalipse, aqui, que a gente vai ter muitas partes para falar, outros livros na Bíblia, fora do Apocalipse, que vão falar de coisas que vão acontecer no final das coisas. E a gente vai ver
que essa comparação vai nos ajudar o nosso entendimento a entender muitos simbolismos que as pessoas falam que é impossível de entender, de enigmas, de coisas que está escrito lá, um exemplo de um animal, com chifre pequeno, o outro com 2 cabeças, com 3. O que é isso? Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Nós vamos chegar nessa parte, né? Comparando na Bíblia, lendo, nós vamos entender. Mas tudo tem como se explicar? Tem. Falando do país, a época, em quem aconteceu, o período que vai acontecer. A gente vai chegar nessa parte aí, vai estar explicando tudo aí. Amém? Continuando aqui, ó. Peraí. Deixa eu só botar a folha aqui. Isso. A gente vai ver aqui, ó. Chegaram a afirmar que o anticristo, tá aqui, ó, depois de intérpretes aqui, ó. Todo mundo achou? Intérpretes chegaram a afirmar, todo mundo achou? Amém? Aqui, ó. Intérpretes. Aqui, intérpretes. Chegaram a afirmar que... Não. Não pulei, não. Daqui a pouco você vai entender por quê. Chegaram a afirmar que o anticristo era Napoleão Bonaparte e outros que Adolfo Hitler. E esse personagem, uma infinidade de papas, também concorre ao posto, até alguns presidentes norte-americanos. Entretanto, com o passar dos anos, essas informações foram sendo desconstruídas. O que nós falamos aqui agora? Sobre criatividade de intérpretes. Pessoas, o Breno Cauã. Se eu estou pegando todo o texto aqui você precisa ler algumas partes. Tentam fazer semelhanças de homens, de líderes, de povos, de nações, dizendo, ó, aquele homem que se levantou é o anticristo. Napoleão Bonaparte, olha, já existiu, ó, há muito tempo, já morreu. Adolfo Hitler foi um homem que teve uma história que foi terrível na face da Terra. Mas também morreu, certo? Então, para ficar bem claro para a gente entender. Outros homens que foram comparados com o anticristo também já. Mas o que acontece com esses homens que as pessoas falam que eles eram anticristo? Por causa da maldade que eles fizeram. Só que a gente esquece, irmãos, e isso aí, vou bater naquela mesma tecla. A gente tem que ler a Bíblia constantemente, sempre que possível, para a gente fazer a comparação dentro do texto sagrado. O que Jesus falou para aqueles religiosos daquela época em João, capítulo 8? Alguém lembra? Alguém lembra que ele ia falar? Em João, capítulo 8. Ele tem uma conversa ali com os religiosos e ele fala do anticristo e fala uma coisa ali. Alguém lembra? Vós tem por pais o... Vamos falar? Não. Vós tem por pais o diabo. Porque o diabo mente desde do princípio. O que Jesus queria dizer para os homens? Vocês são um bando de mentirosos. Mas Jesus não foi, isso foi o que ele falou, irmãos. Mas Jesus não foi tudo, foi. Jesus falou que cada um era o diabo. Jesus não fez isso, fez, irmão. Está lá em João capítulo 8. O que Jesus falou na Santa Ceia, irmãos? Alguém lembra? Algum de vós é o diabo? Fala mais alto. Algum de vós é o Não, diabo? algum não. Um de vós é o diabo. Um de vós é o diabo. O Breno Cauã lembrou aqui. O que Jesus estava querendo dizer, irmãos? O diabo está sentado aqui na hora da Santa Ceia. Mas alguém fala assim, mas o próprio inimigo lá que falou com Deus, não. Quando nós
Aí é o que as pessoas fazem interpretações erradas. Nos envolvemos com a maldade, com o erro, com a mentira e tantas coisas, a gente começa a ter semelhanças, características do que o diabo fez lá desde o princípio, e a gente é chamado de filho do diabo. Vocês estão entendendo? Tá claro? Então, quando alguém fala que Adolfo Hitler, Leão Bonaparte e outros eram anticristo porque os homens eram maus, mas eles não eram anticristo. Os irmãos estão entendendo a comparação? Aí, a mente criativa do povo, que o povo é criativo, mais para o mal do que para o bem, faz um circo. Isso foi o que aconteceu na história. O anticristo apareceu ali, ó. É aquele líder, é aquele religioso, é aquele fulano, é aquele ali, aquele lá. Não é o anticristo, irmãos. A palavra de Deus está bem clara. O que o detém não foi tirado. É o Espírito Santo de Deus, está no nosso meio. Ele ainda vai se manifestar ainda nessa terra. E segundo a Bíblia, irmãos, nós vamos falar muito sobre muitas partes do Apocalipse ainda. Nós vamos mostrar dentro da palavra onde está escrito isso para os irmãos. Entra a pergunta que o Breno Calvão falou aqui agora, mas os enigmas, a numerologia, que no judaísmo é chamado de gimatria, ou gematria, que são números que a Bíblia fala de algo que Deus está querendo dizer. 7, número da perfeição de Deus. A gente vai ver que no Apocalipse tem muitos números. 12, 4, 7, 666. Tudo isso tem uma explicação. Então, a gematria ou gimatria, que é chamado lá na numerologia, teologia judaica, isso é bíblico, a gente vai falar isso aqui. Capítulo por capítulo, assunto por assunto, com explicação, para a gente entender. Então, muitas pessoas no decorrer da história criaram um monte de coisa, dizendo que era isso, que era aquilo, mas não era. Então, é a mente criativa. Mas a gente que serve a Deus, irmãos, que tem o Espírito Santo, a gente vai examinar segundo a palavra. Não vamos ouvir o que os outros falam. Amém? Continuando aqui, ó. Não vou ler aqui a outra parte que está falando sobre marca da besta. Já peguei, já expliquei tudo isso aqui, ó. Vire a folha aí, a parte 2, certo? Todo mundo achou aí? Parte 2? Amém? Vamos lá aqui, ó. É preciso ter convicção. Pastora Silvia, lê para mim, por favor. É preciso ter convicção de que sempre existe uma mensagem a ser interpretada através dos livros. E isso, em muitos casos, se torna difícil devido à separação cronológica do texto original. De acordo com Osborne, 2014, P, que é? P18. É P18 é página. Tá. Todos os que se propõem a estudar o simbolismo do Apocalipse devem fazer duas perguntas. O que cada símbolo representa no mundo literal da história? Que representa utilizam para determinar objetivo. Iniciar perguntando é o que podemos chamar de um bom começo para o intérprete de escrituras, que busca entender o simbolismo contido no Apocalipse. Outros passos importantes em direção à compreensão dos símbolos são o conhecimento do objetivo geral do livro e a observação de como os símbolos aparecem. Se aparecem
em outros livros das Escrituras, na tentativa de explicar alguns símbolos contidos no livro de Apocalipse, apresentando a seguir, a título de exemplo, uma relação de 3 categorias de símbolos presentes neste livro. Amém? Amém. Então, a gente vê um ditado popular, isso, ditado popular, tá? Para ficar bem claro. Quem ouvir aqui vai entender, ditado popular. Eu já vi gente dizendo, aí que no ditado popular, o número 7, pessoas aí fora falando. E quando eu não conhecia Jesus, eu ia na ideia do povo, que o 7 era número do mentiroso. Só que hoje, que a gente, para a glória de Deus, conhece Jesus, lê a sua palavra, a gente vê que o 7 é o número da perfeição de Deus. Amém? Amém? Aonde na Bíblia pela primeira vez aparece o número 7? Criação 1. Oh, glória! Na criação. 6 dias ele fez, certo? E no 7º ele? Aí, ó. E se a gente for pegar a Bíblia na numerologia dela, e aqui falando do Apocalipse mais precisamente, a gente vai ver que o número 7 ele aparece várias vezes na Bíblia. Várias vezes. E o número 6? O número 6 é o que... Eu não vou chamar ninguém, não. Alguém fala o número de quem? O número 6. Do anticristo. Então, mas antes de ser do anticristo, o número 6 é o número do quê? É mesmo? Não, número 6, não 666. O número 6. Pode falar. Como assim é o número de quê? O número do homem, número 6. Do homem? O número 6. E a gente vê que na Bíblia vai falar dele em algumas partes. E quando fala lá 666, é a marca da besta. E o número 6? Então, o número 6, só ele é o número do homem. Como assim do homem? Do homem, é o número dele. Agora, quando ele aceita Jesus, Jesus vem fazer morada na vida dele, né? Aí vai ser 6 mais 1, 7. Perfeição de Deus. Isso tem mais um. 6 mais 1. O homem, o número dele é 6. Aí Cristo vem para a vida dele, aí vai ser 7. Vai ser uma pessoa com ele. Aí a Bíblia fala em Salmo número 8, que o homem é obra da criação de Dedeus. Aqui, olha que honra nós temos, né? Mesmo os anjos, sendo criaturas, né, superiores a nós somos a perfeição da criação de Deus, a imagem e a semelhança dele. E a gente vai ver na Bíblia, né, número 3, que se fala bastante, 40, 12, e nós vamos, quando chegar nessas partes, aí está falando de um por um. Eu dei só um pequeno exemplo aqui de 2, né, para a gente poder estar entendendo, né? Vamos aqui agora, aqui, ó. Numerologia tinha grande significado na literatura judaica e no Apocalipse, isso não é diferente, principalmente no que diz respeito ao número 7, que em 30 versículos aparece 54 vezes, isto é, facilmente perceptível ao estudarmos o livro e nos depararmos com 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas, há também alusões indiretas no número 7, como 7 bem-aventuranças, que está lá em Mateus, né? 5, né? E esse número tem o sentido de completude, perfeição e totalidade, que é o número 7. Pode falar. Só uma curiosidade, mas o fruto do Espírito também é 7 ou é como? Não entendi. O fruto do Espírito é quantos? É 7 também? Eu não lembro. O número dos espíritos? Não entendi. O fruto do Espírito. Não, o fruto do Espírito são 9. São 9. E a gente fala, né? Fruto do Espírito que tem 9 frutos. Então, todos aqueles frutos são. Olha que é maravilhoso. Professor, Boa pergunta. Gostei.
Pode falar. O que o senhor colocou aqui? Frente aos símbolos aqui. Ah, não, isso aí é uma apostila que eu estava deixando para mim. Que eu estudei em Aragão. Relação não, com certeza. Então vamos lá aqui, ó. Também merece, todo mundo achou aí? Sim. Também merece destaque o número 4, que aparece nas inscrições: 4 seres viventes, 4 anjos, 4 cantos da terra, 4 ventos, 4 pontas, 4 cantos da terra. Implicitamente, o número aparece também em vários grupos de 4, por exemplo: tribo, língua, povos, homicídio, feitiçaria, prostituição, furto, arpistas, músicos, flautistas, trompeteiros, entre outros, de acordo com, aqui é um comentarista, né? O número 4 descreve a criação divina. Deus é governante da sua criação, que é evidente à luz da sua expressão, relevante àquele que vive para todo sempre, que ocorre 4 vezes. Alguém fala assim, mas apareceu aqui número de homicídio, irmãos? Aí, o 4 aqui é a escolha das pessoas para ir para esse caminho. É a escolha do cidadão que foi criado, né, pela mão de Deus para ir para esse caminho. Qual caminho? O caminho do erro. Aqui, homicídio, né? Fala em Apocalipse aqui, ó. Prostituição, furto, feitiçaria. Deus, como alguns pensam, não criou o homem para o mal, mas pelo contrário, criou o homem para servi-lo. Isso a gente vê um exemplo no Éden. Só que o casal ali, os dois, né? Por livre e espontânea vontade, não foram possuídos. A pessoa que está possuída pelo demônio, ele não sabe o que faz. Agora, Deus, as pessoas ficam numa dúvida tremenda. O Espírito Santo, ele não obriga, diferente do diabo. Ninguém serviu. Certo? Ele fala a verdade, a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado e juízo. Ele faz você, Obergiano, entender o que é a verdade. O que é o caminho da salvação e o caminho de morte. Certo? Só que o escolher, o querer servir a Deus ou virar as costas para Deus, é seu, é meu. O inimigo não. O inimigo vai iludir a pessoa, vai jogando a seta, vai entrando na mente da pessoa, isso falando de Apocalipse, porque o adversário nosso e de toda a humanidade, porque todo homem, toda mulher é criado à imagem e semelhança de Deus. O inimigo não quer que seja salvo. Ele quer que essa pregação aqui, ninguém fale sobre Apocalipse, sobre arrebatamento, sobre igreja, sobre esses acontecimentos aqui, porque se a pessoa tiver consciência, vai ter mais temor a Deus de obedecê-lo, de servir a Ele. Então o adversário, ele quer que o homem fique mais leigo possível, longe do conhecimento de Deus, para não ser salvo. Ele quer falar que Deus é um Deus de amor, um Deus que vai salvar todos, não importa como que se esteja. Uns são mais obedientes, outros são menos, mas Deus vai salvar todos. Deus, como pai, vai abraçar todo mundo e está tudo certo. E não é verdade. Não é verdade. Todos esses acontecimentos vão acontecer na face da terra. Isso é muito sério, isso aí. E nós estamos aqui, começando ainda no início, para a gente ver isso aqui, né? Vamos aqui, ó. Outros números também, todo mundo achou aí? Outros números também se destacam. Amém? Acharam? Achei. Tá. Simbolicamente no livro de Apocalipse, como as pragas, 3 espíritos imundos, 3 partes, 3 portas, série de 3 refere-se à deidade. Todo mundo sabe o que é deidade? Então, o que é deidade? Deidade. Deidade, está com D maiúsculo.
Triple clamor. Deidade. Deidade, alguém sabe? Alguma coisa relacionada a Deus? Isso, perfeito. Quando fala deidade, está falando de Deus. E deidade 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Maravilha. Então, aqui ó, é uma descrição, acharei, do poder de Deus que era e o que há de vir. Note também a série de Jesus Cristo, Deus e dos seus servos. Jesus Cristo é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, soberano rei da terra. Aliás, a série de 3 ocorre por todo o livro. 10 é um número de completude no sistema decimal. Esse número no Apocalipse se refere a 10 dias de perseguição, o dragão com 10 chifres, a besta que saiu do mar com 10 chifres, 10 coroas, a besta escarlata que tinha 10 chifres. Como 10 é um número que se relaciona com os servos e atividade de Satanás, o número 12 descreve os eleitos das 12 tribos. Então, os irmãos, vê aí? Cada acontecimento tem uma referência aí. Tá claro? Maravilha. Vamos aqui para a folha. Peraí. 3. Né? Percebe, você falou que é importante da mulher simbolizando a igreja. Ah, não, perdão, é verdade. Eu virei a folha aqui, obrigado. A mulher simbolizando a igreja com 12 estrelas em sua cabeça, né? Apocalipse 12, 1. E a Nova Jerusalém com 12 portões, 12 anjos, 12 tribos de Israel. Essa cidade tem 12 fundamentos sobre os quais os 12 nomes dos apóstolos estão escritos. Ela mede em comprimento, largura, altura, 12.000 estados, e ambos os lados do rio, fluindo do trono de Deus. Esta é a árvore da vida que produz 12 colheitas de fruto. Olha que maravilha! Quantas coisas ali ligadas ali a Deus ali, ó. Da mesma forma, o termo ancião, grego, né? Não sei falar aqui em grego, aparece 12 vezes no Apocalipse. Contraste entre 10 e 12. É um fato notável. O número 12 descreve o povo de Deus, e o número 10 está associado a Satanás. Então, o 12 aqui, a gente lembra dos apóstolos. E outras partes aqui já está relacionado ao povo de Deus. E o 10 a Satanás. Se eu falar para você é 10. Boa colocação. Então, o povo fala assim, né? Falando de 10 que é o melhor, né? Mas na numerologia judaica é nesse sentido aqui. Né? A pessoa não vai entender, mas é melhor falar 12. Mas no assunto nosso aqui, o 10 é relacionado a Satanás e as obras que ele vai fazer. Diferente daquela hora que ele fez a pergunta aqui, ó. Pergunta 10 em cima, aqui, sobre os frutos. Ó. Obra é uma coisa, fruto é outra. Tá bem? O fruto, para ele aparecer na nossa vida, ele tem que estar ligado na videira verdadeira. Quem que é a videira verdadeira? Jesus. Então vai nascer o fruto. Obra da carne é diferente. É atitude. Olha como é que muda o cenário. Escolha que a pessoa escolhe ser fora de Cristo. Certo? Então, ele vai viver no mundo da carnalidade, né? Como alguns falam assim, e vai se separar de Deus. É o que o inimigo nosso quer fazer. Que o homem, que nós, entremos pelo caminho da obra da carne. Lembrando aqui do número 10 aqui, ó, que é relacionado a ele aqui, ó. Tudo que é longe de Deus, ele quer que a gente faça. Tanto é que isso aí é tão interessante, parece que eu estou fugindo um pouco de assunto, mas não estou não. Se a gente for ler lá o fruto do Espírito, que são 9, a gente vai ler lá. Só que depois que a gente chega lá em Gálatas 5,17,
e a gente lê lá o 18, 19, 21, e vai lendo, a gente vai ver que as obras da carne é o dobro e muito mais. Então, o que é relacionado à vontade humana, carnal, desejos, prazeres, é a porta larga. Que todo mundo quer trilhar porque não tem renúncia, não tem vida com Deus, não tem abandono de pecado, não tem tomar a cruz todo dia. Agora, o fruto do Espírito, que são 9, que é o que vai a vida cristã hoje, nossa, aqui nessa terra, para a gente passar a eternidade com Deus, é algo que é difícil de fazer. Por isso que a gente falou, está falando um assunto aqui, ó, o arrebatamento da igreja não é para quem quer o povinho mais bonito que Jesus consegue. Esse eu gosto desse povinho mais bonito, não. É quem sujeitou as paixões, renunciou a esse mundo, o desejo, os prazeres, e uma vida de busca. A Bíblia fala que o reino dos céus é ganhado à força, não é na facilidade. Quando acontecer o arrebatamento, vai ser a colheita que os salvos em Cristo, quando fala salvos é hoje, não é depois, vão ter, porque estiveram ligados na videira e venceram. Agora, quem não quer compromisso com Deus, isso nós vamos falar, parece que eu estou sendo pesado, não é. É gente que diz que está no meio cristão, que diz que serve a Deus, está dentro de uma denominação que fala cristã, mas está abraçado com a carnalidade, com o erro, com a falta de compromisso e essas coisas. Naquele dia, o que nós vemos agora há pouco aqui, vai ter diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. O que serve a Deus, o povo vai conhecer. E os que não servem vão ficar aqui falando, criticando, apontando, xingando. Vai acontecer isso. Pastor, a pessoa perguntou para mim assim: como que você acredita que a Bíblia é a única verdade que existe, se você não vive ela 100%? E como que Deus coloca um exemplo, o Senhor, a pastora, pastores em geral, para pastorear as ovelhas na igreja, sendo o Senhor todo mundo pecador? E isso foi a pergunta dele. Eu falei, mas a Bíblia é a única, mas está afirmando, mas você não vive. Não, a gente... todos os dias a gente se santifica, renuncia e obedece a Deus, assim a gente está vivendo a verdade. Mas ninguém vive ela 100%. Pergunta boa, hein? Então, essa pergunta é dentro do assunto nosso. Quando a Bíblia fala assim, que o reino dos céus, é ganhado à força, a gente está vendo que todo dia há uma vontade que parte de cada um de nós de querer buscar Deus. Certo? Só que o apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos 7, se não fala na minha memória, fala assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, por causa do mal que está em mim. O que ele quer frisar com isso aí? Que a vontade que hoje ele conhece, que é de Deus, que é buscar a Deus, isso em espírito, vai ter uma luta com a vontade da carne que está em mim, que está em nós. Então, muitas vezes, Brejano, nós vamos querer fazer uma coisa que é correta, que vai agradar a Deus, a gente vai falhar, não vai fazer. Só que o que a gente tem que entender é o seguinte: nós vamos buscar a Deus, naquela mesma hora, pedir perdão a Ele, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando há esse entendimento da palavra, aos olhos de Deus, aos olhos dele, que são santos, nós vamos estar santificados. Quem é santificado é porque está santo. Quem é justificado é porque está justo. E quem é redimido, segundo a Bíblia, porque está salvo. Então, todo dia, muita gente seja um pecador hoje, mas arrependido, aos olhos de Cristo, por causa do sacrifício dele na cruz,
do Calvário, nós estamos nessa qualidade hoje, por causa de Jesus, do sacrifício dele. Santos, justos e salvos. Aí entra o que você falou para a pessoa aí. Há uma vontade de servir a Deus, de lutar. Né? A Bíblia fala assim, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, guardar é porque você sabe que alguém vai tomar. Então, é uma luta. Há um cuidado, um zelo. Aí, é a resposta para a pessoa. Entendeu? A gente vai estar buscando todo dia, como fala Jeremias falou, a melhorar os nossos caminhos. Quem está buscando ser melhor, porque está tendo uma melhora. Ele não parou, não, estagnou, ele está mudando. E quando fala a estatura de varão perfeito, não é que nós somos hoje, nós estamos numa caminhada para ser. Só que é uma diferença de quem, o Breno Cauã, quem quer ser e quem não quer. É o mesmo caso, se você pegar 2 lavradores. Os 2 sabem que tem que acordar cedo e trabalhar. Amém? Amém, não? Só que um fica dormindo até 9 horas da manhã, o outro levanta 7 horas. E aí, qual a diferença dos 2? Um está querendo, se esforçando, o outro está dormindo. Então, aí está a diferença. Deus, quando ele olha os cristãos hoje, está difícil, mas está tentando. Está chorando, está gemendo, meu Deus do céu. Ou vontade de fechar a mão e dar na cara do fulano, mas não posso, Jesus. Ele não falou que vai bater, mas dentro dele a carne está gritando. Ele chora, ele geme, ele grita, e o poder de Deus, a palavra fala que se aperfeiçoa a nossa fraqueza. Então esse é um cidadão que quer morar no céu. Agora tem aquele outro, que ele nem pede misericórdia, ele chega chutando e batendo. Fala assim, Jesus me perdoou, mas você nem pediu. Então esse não quer morar no céu. Esse é religioso. O que quer morar no céu vai se reter. Agora há pouco nós não lemos sobre a abnegação. Eu me afastar do erro, entendeu? Então, as pessoas que não têm conhecimento da palavra não entendem isso. Mas é isso aí. Eu escolher a palavra, a verdade ali. Mas é uma luta. E essa vontade de querer servir a Deus, de renunciar, é o que o poder de Deus vai ajudar nós. Agora, tem gente que não tem nem vontade. Entra aquela pergunta que você fez no início aqui, ó. O ímpio e o gentil. É pessoa ímpia. Ele gosta de fazer o que é errado. Aí não tem como, né? Nós vamos ler aqui essa última parte aqui, ó. E a gente vai estar daqui uns minutinhos encerrando aqui, ó. Símbolos de cores. Em cada cultura, as cores possuem significado. No Apocalipse, as cores também possuem um significado marcante, como o branco, né? Aí tem aqui 1, 14, 2, 17, 3, 4, 6, 2, 19, 14. Indica alegria, pureza, vitória, glória. No Apocalipse, a cor branca significa isso. E eu acredito que isso aí não é novidade para ninguém, né? O branco, né? Cor preta, 6, 5, até o versículo 12. Tem o sentido de fome. Carestia. O que é carestia? Severa escassez. Quase nada, não tem nada. Falta de tudo. E morte. Já o vermelho, 6, 4, 12, 3, significa guerra, morte, sangue e violência. O amarelo, esverdeado. 6, 8. 6, 8 aqui é o capítulo e o versículo, tá? Apocalipse 6, versículo 8. Diz respeito à doença ou cor de defunto. Cor a defunto. Só até aqui só. E cor de púrpura escarlata. Também tem Apocalipse. 17, 3, 4, 18, 12, 16. Símbolo de luxo e suntuosidade. Amém? Ficou claro? Perguntas? Perguntas? Então, amém. Hoje, a parte do Apocalipse, parte 2, nós encerramos aqui. Amém?